Certo, acho que é uma boa começar já? Manda brasa. Certo. Então, bom, primeiramente, boa noite a todos aqui, né? Boa noite a todos que compareceram. Meu nome é Miguel Andrade. Eu apresentei há 2 semanas atrás, se não me engano, 2 semanas atrás, a, a primeira aula aqui da Paz 013 Academy. E hoje a gente vai apresentar um pouco, a gente vai continuar no mesmo esquema, apresentando um pouco sobre fundamentos da programação, só que numa pegada um pouco mais diferente. A gente percebeu alguns que estavam acontecendo, então a gente decidiu mudar um pouco a trajetória, acho que poderia dizer assim. Então, primeiramente, a gente queria mostrar as ferramentas que a gente pode, vocês podem utilizar depois do curso, depois aqui dessas aulas, da aula aqui, que eu acho que é o mais importante, vocês saberem para onde caminhar depois. E uma das ferramentas que a gente está buscando aqui mostrar é o Coding for Kids. Ah, de Python. É como vocês podem ver essa carinha quando vocês abrem o aplicativo pelo, pela web. E aqui é onde você começa a escrever seus códigos. Então aqui você tem alguns movimentos já marcados. E aqui vocês podem ver que ele pede, é que aqui eu já mexi um pouco, né? Na verdade ele vem assim, quando você abre a ferramenta. E você pode, por exemplo, rodar o código com esse botão Run Code aqui. E o que acontece? Você consegue mostrar, aparecer nessa tela aqui, o personagem. Porque a ideia de do jogo é você fazer com que o coelho chegue na estrelinha. E para isso você vai, através de código, possa andar. Então aqui o que acontece? Aqui a gente tem o player, então o que seria o próprio coelho, e aqui é os movimentos que ele pode fazer. No caso, traduzindo, seria mover para frente. Se a gente mostrar, fazer isso funcionar agora, né, executar isso daqui, veja que o coelho andou 2 quadradinhos para frente. E até ele está me dizendo aqui uma informação para adicionar mais um comando de mover para frente. Aqui, para completar justamente o caminho de 3 quadrados. Então aqui nós temos, a gente teria que fazer player, move forward. Eu vou resetar aqui, vou voltar para o estado original do jogo e escrever no caso de novo, porque ele também apaga o código. E o que que acontece? Aqui a gente está fazendo 3 comandos para ele mover para frente. É basicamente isso que está acontecendo nessas 3 linhas. São 3 linhas iguais e elas fazem com que o coelho ande para frente. Desse jeito, o, o coelho vai fazer essa repetição dessas tarefas. Se a gente rodar o código visualmente, ele consegue, como vocês podem ver, quando ele termina, ele consegue completar a estrela. E aqui tem várias tarefas que você pode fazer dentro do Coding for Kids. E, e uma delas, você precisa de vários movimentos diferentes para poder fazer, para, por exemplo, para você fazer curvas, você usa o turn left. Para você mover para a direita, você faria o turn right. E assim por diante, você vai conseguindo fazer com que o coelho chegue até a estrela. Dá para entender até aqui, Ander? Sim. Eu uso o microfone ou Conseguindo. tem algum chat aqui que dê pra usar também? Tem chat também. Tem o Tem. botãozinho do chat, que é uma bolinha Posso de. explicar isso? Balãozinho de.
Mensagem. Isso, mas se tu quiser falar também, não tem problema nenhum. Opa, beleza, Ander? Boa noite. Se tu quiser falar também, não tem problema nenhum, porque aqui a gente tá querendo tirar as dúvidas do pessoal. Enfim, esse Coding for Kids, que é essa ferramenta, ela é muito interessante para vocês poderem aprender lógica de programação. Então, o que seria lógica de programação? Você entender como é que o código funciona, fazer primeiro, o que você tem que fazer antes, e vai. Quais são as sequências que você tem que seguir. Então, eu preciso fazer essas tarefas nessa sequência, depois fazer outras sequências de que aparecer pela frente. Para isso que serve o For Kids. Mas para quem está entrando agora com programação, por Python, talvez seja meio difícil de entender, porque tem um player, uma função e tem parênteses aqui. Para que serve esses parênteses? Eles fazem efetivamente? Para que tem o ponto entre player e move forward? O que isso significa exatamente? E para isso, a gente indica uma outra ferramenta interessante, que é o Solo Learning, que é essa aqui do lado, que ela serve justamente para você poder aprender o que cada pedaço desse código, o que cada pedaço dessa linha faz. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui no escrever do código, beleza. A gente pode continuar aqui. E aqui ele mostra para você, parte por parte, o que significa cada coisa e como que elas se combinam juntas. Então, por exemplo, para você mostrar um texto na tela, o que seria mostrar um texto na tela? É como se você estivesse escrevendo para o programa para ele falar algo em voz alta. Só que no caso ele vai descrever para você, né? Porque ele não fala o programa no final das contas. E aí você usa a função, você usa essa palavra print na frente do que você quiser, na frente do que você quiser falar, abrindo os parênteses, e o que tiver dentro dos parênteses vai ser falado. Então aqui está dizendo qual das mensagens eu tenho que fazer, dizer na tela, você clica no print, que é a palavra que a gente precisa, você verifica, ele vai analisar para você, e aí ele diz se você acertou ou não. Nesse caso, a gente acertou. E aí ele vai continuando, e assim funciona o código, assim que funciona a plataforma. Então, por exemplo, aqui ele continua no print, para a gente verificar. E aqui, ó, agora ele já mostra outra coisa, que é os parênteses. Então, aqui a gente tem que colocar os parênteses na ordem certa, justamente para poder indicar o que aquele precisa ser dito para para comunicar o que ali dentro. Você tem que verificar e tá lá. Ele consegue. Essas são duas plataformas atualmente, você entendeu? Vamos dizer assim, você vir aqui pro Coding for Kids e aplicar segundo o interno, que você clica em verificar e ele mostra para você. Tá lembrando
porque eu tô com a internet um pouco lenta, mas enfim. Eh, vamos aqui, eu vou mostrar para vocês que é uma coisa mais importante, justamente sobre a lógica de programação no seu contexto mais precisa efetualmente fazer para que o código funcione e depois traduzir isso para o código. Porque é assim que a gente precisa pensar para que um código funcione de verdade. A gente precisa fazer para chegar nessa ideia e depois a gente só precisa traduzir isso para código, porque afinal de contas a gente está falando de linguagem de programação. Então, para fazer isso, eu tive uma ideia muito interessante que é a gente fazer, por exemplo, uma lista de compras. Como que funcionaria essa lista de compras? A gente precisa. Eu estabeleci três coisas que a gente precisa fazer para essa lista de compras. A gente quer adicionar itens nessa lista de compras, quando sempre que for possível. Se a gente precisar, a gente tem itens dessa lista e também a gente pode exibir como é que a lista atual está. Então, como você pode exibir todos os itens que aquela lista já tem, que você acabou de adicionar. E aí você pensa, como é que eu começo a programar isso? Você não começa direto a programar isso. A primeira coisa que você tem que fazer você se observar todos esses passos que você precisa fazer separadamente. E depois a gente precisa de um local para armazenar todos os itens dessa lista. Então a gente pode. Como é que se traduz isso para código? A gente normalmente usa o que é chamado de variáveis. Então a gente pode chamar essa variável, por exemplo, lista de compras. Aí você me perguntar, o que que é uma variável? Uma variável é nada mais ou menos do que uma coisa, uma caixa que ela segura uma informação. Você pode colocar o que você quiser dentro. Alô? Oi, agora dá pra ouvir. Tá ouvindo agora? Cai de novo. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Ok. Onde que eu tinha parado? Onde que eu caiu a conexão? Não sei se deu, eu não lembro onde que tá a conexão, mas o que eu estava falando é que a lista, ela serve justamente como se fosse uma lista de compras, por exemplo, na vida real. Então você pode colocar vários itens dentro de uma única lista só.
E é para isso que serve as listas dentro do Python, para você colocar várias informações em um local só. Então, no começo, ela vai ser vazia, porque a gente não vai adicionar nada lá dentro. Deu para entender até agora? Ok. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer agora um método de adicionar. Só que, além disso, a gente quer não só adicionar itens, a gente quer adicionar, remover e ver a lista completa. Então, a gente precisa fazer de alguma forma, identificar qual é a ação que a gente quer fazer na lista naquele momento. Como que a gente pode fazer isso? Capturando a informação da pessoa, capturando a informação da pessoa que vai te passar a ação que ela quer, e a partir daquilo você vai trabalhar no que você precisa fazer dentro do código. Então, a gente precisa primeiramente capturar isso. Como é que a gente captura uma informação? Como é que a gente passa uma informação para o código dentro do Python? A gente usa uma função input. Quando você chama essa função aqui, a informação que você vai digitar no terminal é o que você vai justamente interagir com o seu código. Onde você vai interagir com o seu código. E aí sim você vai e receber essa informação e guardar numa variável. Então, o que a gente precisa fazer agora? Justamente guardar na variável a informação que a gente vai colocar através do input. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma chamada de ação, por exemplo. E aí, o que acontece? Dentro dos parênteses de input, você pode colocar um texto que vai ser exibido junto para indicar para o usuário final o que ele precisa escrever. Então, por exemplo, para identificar aqui, ó, aqui já está aparecendo um texto para mim. O que deseja fazer? Para ficar mais visual do que está aqui, como que isso funciona na prática, vamos executar agora. Então, se a gente rodar o código aqui, espera um pouquinho. Ué, tá, ele tá rodando o código, ele tá rodando outro código, calma aí. Top. Deixa eu renomear esse arquivo para que ele fique mais fácil de... Não, pera aí. Deixa eu... Isso daqui é o que eu já tinha feito antes. Para testar, mas vamos fazer do zero para a gente ficar mais fácil de vocês entenderem. Lista de compras, é uma lista vazia. E agora a gente vai colocar dentro de ação o resultado do que o usuário colocar para a gente. Deixa eu só... Aqui, ok. Agora, se a gente clicar em Run, aqui, ele vai colocar uma mensagem para a gente o que deseja fazer, que é o que a gente colocou aqui dentro do input. Então, agora a gente pode escrever alguma coisa, qualquer coisa aqui. E ele vai... O que o código faz na prática é adicionar essa informação que eu coloquei aqui, qualquer coisa, dentro da variável ação. No caso, ele não faz mais nada porque eu não pedi para ele fazer mais nada dentro do código. O que a gente pode fazer é mostrar isso na tela. Então, se a gente fizer print ação, como a gente já tinha mostrado ali no solo learn,
o que ele deve fazer é pegar o conteúdo dentro dessa caixa, dentro dessa variável, e mostrar na tela. Então, se a gente der um run de novo, e digitar, por exemplo, pamonha, ele vai retornar para mim aqui embaixo a palavra pamonha, porque foi o que eu pedi para ele mostrar na tela, foi o que eu pedi para ele falar. Deu para entender? Maravilha. Certo. Então agora a gente já está capturando a ação que ele está fazendo, a ação que a gente quer do usuário. O que hora que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar se essa ação é uma adição de um item dentro da lista, se ela é uma remoção ou se ela é para verificar a lista. Então vamos fazer primeiro a parte de adicionar um item na lista. Como é que a gente faz isso? A gente precisa de uma condição. Uma condição dentro da lógica de programação para verificar um estado, ela serve para verificar se algo é verdadeiro, a gente faz tal coisa. Se não, a gente deixa de fazer aquela coisa. É como se você fosse, por exemplo, a gente pode pensar em coisas do dia a dia, por exemplo. Se o meu copo de água está cheio, eu vou tomar um gole de água. Essa é uma condição. Se não, eu vou fazer outra coisa. Por exemplo, eu vou pegar e encher meu copo de água na geladeira. Essa é uma condição na vida real. E aplicando dentro do Python, é bem simples, é só você utilizar uma palavra-chave chamada if. E aí o que está me indicando o que eu preciso fazer. Então a gente precisa verificar, nesse caso, a variável que contém a ação que a gente precisa fazer, que a gente já foi adicionado pelo input, que já foi adicionado pelo usuário, a gente compara aí com que a gente precisa aqui uma coisa para uma palavra, a adição, por exemplo, palavra-chave, a condição. Então a única coisa que a gente vai ver se é verdadeiro ou não é o que tiver entre os dois pontos e o if, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Se a variável ação foi igual ao conteúdo da palavra ação, né, da variável ação, foi igual a adicionar, então a gente vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se for igual, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer, primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar qual que é o item que a gente quer adicionar dentro da lista de compras. Como que a gente pode fazer isso? Da mesma forma que a gente fez com a variável ação, para pegar qual que é a atividade, de fazer um item, por exemplo, item de compra, vamos chamar assim, vai ser igual, ou seja, vai receber uma informação que vai ser um input, novamente. E dentro dos parênteses, a gente vai colocar um texto para ajudar o usuário final a dizer o que ele precisa colocar lá dentro. E aqui ele já está me recomendando qual item deseja adicionar. Importante lembrar que quando vocês estão fazendo uma condição, se vocês querem verificar se uma coisa é igual a outra, você tem que utilizar dois sinais de igual juntos. Quando você está utilizando um sinal de igual apenas, você está falando que a coisa da esquerda vai ter o valor da coisa da direita. Quando você usa dois sinais de igual, você está comparando se a coisa da esquerda é igual à coisa da direita. Ok? Então aqui ele já tem um código mostrando para a gente como é que faz isso. A gente vai adicionar o item de fato dentro da lista de compras. A primeira coisa que a gente tem que pegar é, dentro da variável item de compra, adicionar o valor que o tá. E aqui, esse daqui é uma coisa, um método dentro do Python.
O que é um método? É uma função de um objeto, é uma função da variável, uma função que a variável possui. Ou seja, nesse caso, dentro do Python, toda a lista, então todas as variáveis que forem listas, elas possuem o método append, que serve justamente para colocar um item dentro dessa lista. Então, tudo que tiver dentro dos parênteses será colocado dentro da lista de compras. E assim que, basicamente, só com isso a gente já consegue adicionar o item lá dentro. E a gente consegue se o item está dentro. De que maneira? Aqui embaixo, a gente pode mandar executar um print que vai mostrar na nossa tela justamente a variável lista de compras. E aí a gente vai ver se item foi adicionado lá dentro. Então, se eu rodar aqui o código, demora um pouquinho, porque é pela internet, aqui. Aí vai me perguntar para mim, o que eu quero fazer? Se a gente disser que eu quero adicionar e der Enter, ele vai me pedir qual é o item que a gente quer adicionar. Então aqui a gente já fez essa parte aqui, que a gente já viu, e agora a gente vai agora ele está pedindo para falar qual que é o item que a gente deseja adicionar na nossa lista de compras, que uma vez que a gente escrever e der Enter, vai adicionar esse valor na variável. Essa variável, ela vai receber esse valor que foi colocado lá e dentro da lista de compras, a gente vai chamar o método append, que pegar o item e vai colocar dentro da lista. E logo depois a gente vai mostrar essa lista para ver se esse item existe lá dentro. Então vamos supor que eu preciso comprar farinha. Se eu clicar no Enter, ele vai me dizer aqui dentro que dentro dessa lista de compras, tem o item farinha lá dentro. E só com apenas 10 linhas de código, a gente já conseguiu fazer a ação de adicionar um item dentro da lista de compras. Até aí, beleza? Certo. Então, beleza. Aqui a gente já fez uma das ações, que é o adicionar. Mas se a gente quisesse colocar uma outra ação para ele verificar, que seria a de remover. Simples, a gente coloca uma outra condição. Mas nesse caso, a gente pode utilizar, em vez da palavra-chave if, a gente pode usar a gente tem que usar a palavra-chave elif. A palavra-chave elif, para que ela serve? Ela serve para caso a condição de cima não for verdadeira, ele já vai cair para verificar a condição de baixo, a condição do elif. Então aqui o processo é bem semelhante. A gente vai verificar se a variável ação, nesse caso, é igual a remover. E uma vez que for verdadeiro, que a ação remover é a que a gente precisa, a gente faz o mesmo processo. Então, a gente vai colocar aqui o item para remover. E a gente vai colocar para o usuário, pedir para o usuário nos dizer qual que é o item que a gente quer remover. E a gente simplesmente faz uma chamada de um outro método que existe de uma variável, que é uma lista, que é o remove, que basicamente remove um item dentro de uma lista se ele existir dentro daquela lista. Então faz lista de compras.remove. Ele vai procurar remover tudo que tiver dentro dos parênteses. Item para remover. Então, por exemplo, se a gente já adicionar logo de cara
um valor dentro da lista de compras. Vamos adicionar 3 valores aqui, por exemplo. Arroz, vamos colocar esses aqui que já estão colocados aqui, né? Arroz, feijão e, por que não, brócolis. Calma. Brócolis. Ok. Beleza. E a gente vai mostrar essa lista de compras lá no final. Então a gente já sabe que essa lista de compras, ela existe com 3 valores aqui dentro: arroz, feijão e brócolis. Então, vamos supor, eu vou rodar esse código aqui. E vamos dizer que agora eu quero remover um item. Vamos dizer que dessa vez eu não estou afim de levar brócolis para casa. Eu posso digitar esse valor, brócolis, e quando eu der Enter, vai estar contendo dentro da lista de compras, da variável de lista de compras, apenas arroz e feijão. Porque eu pedi para remover o brócolis através do input, através do texto que eu coloquei aqui dentro, que passou para o item para remover, e desse item para remover foi removido através do método remove da lista de compras. Basicamente é isso. E agora, se eu quiser ver como é que tá a nossa lista completa, sem precisar ter que mostrar ela no final. Porque mais para frente vocês vão ver que isso vai ser importante. A gente pode simplesmente adicionar mais uma condição aqui dentro. Então, se a ação for igual a listar, a gente vai fazer um print, ou seja, mostrar na tela, lista de compras. Ok. Isso significa agora que eu posso pular a parte de adicionar e remover e passar direto para a lista de compras para mostrar a minha lista que eu tenho atualmente. Então, se eu rodar esse código aqui, vamos dizer que eu quero listar, ele já mostra para mim direto arroz, feijão e brócolis. Ok. Agora vamos supor, porque, por exemplo, esse código aqui, ele só está funcionando uma única vez. Então, a gente só pode adicionar, remover ou listar uma única vez dentro do nosso código. Como que a gente pode fazer para adicionar vários itens que a gente quer durante até não dar mais, até a gente não querer mais adicionar mais itens ou fazer qualquer outro tipo de ação? A gente usa uma outra coisa da linguagem de programação, da lógica de programação, que é o loop. O loop, ele nada mais, nada menos é do que algo que, dependendo de uma condição, que nem o if, ou seja, dependendo de uma condição, se ela for verdadeira ou não, ela vai executar um bloco de código que estiver ali dentro, que estiver contido dentro do loop. Então vamos fazer um loop simples aqui para vocês verem e depois eu vou fazer aqui. Não, vamos fazer direto? Vamos fazer direto. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar esse código aqui, a condição que a gente acabou de fazer, e vamos recortar ela. Então, eu vou só fazer um Ctrl X. Eu só tirei ela daqui, mas está salvo no meu copiar e colar. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa que enquanto a ação for não for parar, então, enquanto a ação que a gente quer fazer não for a ação parar de executar, de parar de fazer a nossa lista, de usar a nossa lista, eu quero que ele faça tal coisa. Para escrever isso, a gente pode usar a palavra-chave while. E aqui a gente já está vendo como é que funciona, como é que se traduz essa frase que eu disse para vocês agora dentro do Python. Então, enquanto a variável ação não for igual a sair, então a gente vai executar um código. Nesse caso, essa condição aqui, esse exclamação igual,
ele justamente significa enquanto não for, que quer dizer de diferente. Então ele compara as duas coisas e ele retorna verdadeiro, ou seja, ele retorna para a condição que isso é verdade se as duas coisas, se a coisa do lado esquerdo e do lado direito forem diferentes. E aí sim você executa o que tiver dentro daquele loop. Então, a gente vai, enquanto estiver dentro desse loop, enquanto a ação não for igual a sair, a gente vai fazer o quê? Executar todo o código que a gente fez antes. Só que como a gente está falando de um loop, esse pedaço de código tem que estar dentro dele. E dentro do Python, como é que a gente faz para identificar se um código está dentro do outro? Como a gente faz para identificar se esse pedaço de código que eu botei aqui agora vai ser executado dentro desse loop e não fora do loop? A gente tem que indentar o código. O que é indentar é dar um espaço da linha base para dentro para que indicar que, ó, esse pedaço, enquanto essa ação aqui me retornar verdadeiro, você vai executar esse bloco de código aqui. Enquanto essa ação não for verdadeira, você vai fazer outra coisa. Qual que vai ser essa outra coisa? Vamos simplesmente mostrar um até mais, por exemplo. Isso significa que a gente já terminou de adicionar itens ou ver itens dentro ou até remover itens dentro da nossa lista. Desse jeito, a gente já consegue verificar, a gente já consegue fazer com que isso daqui funcione de uma forma muito simples, apenas com 20 linhas ou até 18 linhas de código. Toda a nossa ação de remover e ver a nossa lista já está feita. Então, vamos ver se isso daqui funciona de fato e eu não quebrei nada no código até agora. E pelo que eu já estou vendo, realmente tem alguma coisa errada. Por quê? A palavra ação, a variável ação, ela é atribuída apenas uma única vez. O que isso significa? Quando a gente está digitando aqui o que a gente deseja fazer, a gente só está dizendo o valor de ação uma única vez. E depois o while, essa condição de loop, ela vai verificar sempre a mesma variável com o mesmo valor. Então, o jeito de você fazer com que isso não fique desse jeito, fazer com que fique dinâmico, é você colocar o valor, é colocar diretamente no loop. Então, a gente pode tirar essa aqui. O que vai acontecer nesse caso? Toda vez, toda vez que possível, o loop ele vai verificar se essa condição é verdadeira. E dentro dessa condição, verificando se ela é verdadeira, uma das ações que ela faz é pegar a nossa entrada de usuário e verificar se ela é igual a sair. Então ela já pega direto. Ela já pega direto a informação sem precisar adicionar numa variável dinâmica, mais rápida. Então, para isso, a gente vai ter que mudar um pouco como que vai funcionar aqui o nosso código. Porque a gente está colocando se o que você deseja fazer. E nesse caso, a gente precisa verificar se a e não a ação diretamente. A ação vai ser feita dentro do próprio loop. Então, a mesma pedaço de código que estava lá fora, que é o ação, é igual ao input que deseja fazer, vai ficar aqui dentro do loop, só para ter certeza de que está tudo. Alô? Marcos? Oxis.
dá pra falar não? Tá ok. É, Ander, tá entendendo? Maravilha, então. Certo. Com isso daqui já deve funcionar. Mas eu só vou mudar a mensagem para ficar mais claro o que está acontecendo para o usuário. Então, eu vou colocar uma mensagem do input deseja sair. Ou, deseja sair. Não. Deseja terminar a ação. E nesse caso, eu não vou colocar sair, porque não vai fazer muito sentido. Eu vou colocar sim. Ok. Provavelmente isso daqui já deve funcionar. Vamos ver se tem algum erro no que eu fiz aqui agora. Se a gente botar e clicar no botão Run, ele vai perguntar se deixa terminar a ação. Eu vou dizer que não. Ele vai me perguntar o que eu desejo fazer. Vamos supor então que eu quero adicionar um item. Eu quero adicionar açúcar. Açúcar. Eu vou dar Enter. E eu vou dizer se eu quero. Aí eu vou desejar terminar essa ação. Eu vou dizer que não, porque eu quero adicionar outro item. Eu quero adicionar agora. Eu vou dizer que eu quero adicionar. Ah, sim, eu acabei escrevendo errado. Já coloquei direto que eu queria açúcar, né? Então ele provavelmente não colocou lá dentro da lista de compras, porque eu não coloquei a ação certa. Então vamos botar a ação certa dessa vez. Eu quero adicionar. Agora sim, qual item deseja adicionar? Quero adicionar. Quero adicionar açúcar. Eu vou dar Enter. Agora eu não vou terminar a ação. E eu vou remover um item. Eu vou remover o arroz. Então, o que eu desejo fazer? Eu vou remover. E eu quero remover o arroz. Eu vou dizer que não quero terminar a ação. E agora eu vou listar todos os itens que tem dentro da minha lista de compras. Vamos ver o que aparece agora. Se eu colocar listar, ele me diz que eu tenho feijão, brócolis e açúcar. Então, funcionou o que a gente precisava fazer. Ele, numeração, no caso, que é a ação errada, mas quando eu coloquei a ação adicionar, eu falei para colocar o açúcar, depois eu pedi para ele remover o arroz, e logo em seguida eu pedi para o Wilton, naquele momento, eles são feijão, brócolis e açúcar, porque eu adicionei o açúcar e removi o arroz. Então o código já está funcionando muito que bem. Ele está justamente fazendo o que deveria ser feito. Agora eu vou dizer que sim, para terminar a ação. Ele me diz uma mensagem de até mais. Aqui nós poderíamos fazer um código talvez um pouco melhor. Talvez esse código não esteja muito aprimorado. E não é muito técnico, não está perfeito. Mas isso daqui foi mais para mostrar para vocês como é que funcionam alguns conceitos básicos de noção de fundamentação. E aqui temos alguns outros também que a gente poderia aplicar. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente queira. Vamos supor que a gente queira fazer com que não possa ter itens repetidos dentro da lista de compras. Um dos métodos de fazer isso é a gente mudando de uma lista definida dentro do Python com colchetes, que é esse quadradinho aqui, para ser definida com chaves. Quando você definir com chaves, está definindo um set. E um set é um tipo de dado que ele não contém dados repetidos dentro dele. Ou seja, se eu colocasse, por exemplo, na hora de interagir com o código, se eu botasse arroz de novo aqui dentro, o que aconteceria
ele simplesmente, numa lista, o que aconteceria? Para comparação, né? Se eu colocasse dentro de uma lista, é assim, arroz, feijão e brócolis. Mas como é um set, é um tipo de dado que ele não permite informações repetidas. Então, mesmo quando você colocasse na hora que você colocar a informação, ao mesmo tempo ele ia identificar que já existe um item arroz ali dentro e não ia fazer nada. Esse tipo de dado é muito importante quando a gente precisa reconhecer coisas, a gente precisa conhecer tipos de informação distintas. Então, por exemplo, quando você precisa identificar naipes de um baralho, quantos naipes de baralho já foram sorteados dentro do deck de cartas? Você consegue fazer isso com um set, por exemplo. É um jeito bem mais fácil de fazer do que você precisar colocar uma condição para verificar se a existe dentro do tipo. Enfim, agora vamos ver se está funcionando agora a parte do set. E eu vou tentar adicionar mais um item lá dentro, que é igual. Então eu vou tentar colocar feijão de novo e ver se ele aparece duas vezes ou não. Se eu rodar o código aqui, eu vou dizer que eu não quero terminar a ação. E agora eu quero adicionar. Na verdade, agora para eu pensar, uma coisa que eu esqueci de ver, ó, já ia dar problema. Vamos parar o código. O que que acontece? Quando a gente está tratando, é que ele já estava me avisando em vermelho, aliás. Quando a gente estava falando de um set, ele tem outros, a lista, como eu mostrei para vocês, ele tem alguns métodos para você adicionar, para você remover, para você tratar dados de uma lista que esteja lá dentro. Dentro do set, os nomes dos métodos são outros. Então, dentro do set, você não faz append, você faz add, que é você vai adicionar aquele item dentro daquela lista de compras, nesse caso. E o remove continua igual. Então, agora vamos ver se vai funcionar agora. Se a gente colocar aqui para rodar, vou dizer que eu não quero terminar a ação. Vou dizer que eu quero adicionar um item. E vou dizer que eu quero adicionar o arroz dessa vez, não o feijão. Só tirar aqui da frente. Opa, isso. Eu quero adicionar o arroz. Eu vou dar Enter. E agora eu vou dizer. Ah, eu esqueci de. Na verdade, eu esqueci. Ah, Olá pessoal, eu tô conversando aqui com o Miguel. Parece que ele não vai conseguir voltar hoje. Infelizmente a internet dele tá com alguns problemas. Então a gente começou essa aula por volta das 20h40. Eu acho que dá para pausar nesse ponto. Então eu vou deixar o espaço aberto. Opa, deixa eu ligar minha câmera. Hoje a gente estava vendo mais uma revisão do que foi passado semana passada e a gente vai ficar aberto aqui para dúvidas. Se caso o Miguel volte, ele também pode responder, mas qualquer coisa eu também estou por aqui. Gostaria de saber como foi a avaliação da aula, se vocês gostaram de como a gente está apresentando agora, se está dando para entender tudo direitinho. Aliás, eu deixei aqui no chat alguns links que podem ajudar vocês, inclusive o site do Coding for Kids, para quem ainda tem um começo de lógica de programação para pegar. O Miguel usou um terminal online para poder fazer a programação. E então eu deixei dois
dois terminais online para vocês poderem estar usando aqui, que é o Replit e o site do Online Python. Por isso dá para executar os scripts que ele estava codando por aqui. O Ner tá falando bem legal a aula, dá para entender perfeitamente. Opa, que ótimo. Então, a gente espera estar cada vez passando mais conteúdo desse tipo aqui e também deixando a aula cada vez mais, como posso dizer, mais didática, desde o pessoal que já está começando, desde o pessoal que está começando a programar até as pessoas mais, vamos dizer, avançadas por aqui na comunidade. A Mi aqui está falando, poderíamos futuramente abrir espaço para o pessoal apresentar os projetos? Seria uma coisa interessante, sim. Tanto os projetos quanto transformar isso em realmente uma roda de estudos, né? O pessoal vem para cá, eles podem mostrar o que eles estão codando aqui, a gente dá um help. Ah, sim, sim. Essa iniciativa, eu creio que no online fica até mais efetivo. Oi, pessoal. Perdão não ter me manifestado tanto hoje. Todo mundo aqui já me conhece, né? A organizadora Mi. Eu estou com uma febre de 40 graus. Então, perdão aí a minha ausência. A aula de hoje, ela me deu algumas curiosidades em relação sobre as próximas iniciativas que a gente pode fazer. Essa da gente mostrar os projetos, eu garanto que vocês aqui, como desenvolvedores, ou se vocês não são desenvolvedores ainda, gostam de tecnologia, tem algum projeto interessante para mostrar. E seria legal fazer, tipo, uma roda de. Eu não sei se vocês sabem o que é critique, mas no meio do design, critique é quando um grupo de designers se reúne para cada um mostrar seu projeto, fazer a avaliação e os profissionais eles vão se complementando ali. É um espaço seguro de avaliação de projetos, onde as críticas elas não são para denegrir ninguém, para acabar com ninguém, mas sim para poder fazer um projeto evoluir. E a Letícia tinha falado que a gente tinha essa iniciativa no presencial. Eu nunca participei, mas eu queria trazer isso online também, eu acho bacana. Bem interessante, eu gostei da ideia. Mais algum de vocês gostaria de falar alguma coisa ou a gente já pode ir encerrando? Se alguém tiver também alguma dúvida no que foi passado, ou no, no Python em geral, alguma coisa básica de Python. Ah, sim. Aqui, ó, principalmente eu e Letícia, a gente é a porta-voz entre o público e o pessoal da organização da comunidade. Então, vocês podem adicionar o meu Discord e me chamar quando tiverem alguma dúvida. Ou se sentirem que querem desabafar alguma coisa do tipo, eu tô começando na área, etc, tal, e eu queria saber se cabe ou não cabe eu apresentar isso pra vocês, ou sei lá. Podem adicionar meu Discord, ficar à vontade pra me chamar, ou no WhatsApp, se vocês tiverem. Sim, sim. Agora tá passando aqui algum tipo de exercício para quem estiver assistindo. Na aula passada a gente estava criando uns cards pro. Foi o A gente Kahoot? tinha pra hoje, né? Isso, pro Kahoot. Mas aí o Mas Miguel foi com Deus. é, a gente vai. Para as próximas aulas a gente vai trazer o que for possível aqui de exercício para vocês. O pessoal hoje, eles poderiam experimentar solo learn, é divertido. Eu fiquei fazendo os testes deles. Não sou programadora, não sou desenvolvedora, mas eu acho o site tão divertido para estudar. Eu fico, tipo, brincar de Duolingo sem você querer aprender idioma. É só porque o sistema é divertido. A Sim, gente pode trazer isso melhor na prática depois. Lembrando que a gente não vai ter só esse grupo de estudos, tá? A gente tá querendo expandir e eu abrir para outras pessoas virem palestrar aqui dentro. Se vocês tiverem ideia de coisas que vocês queiram apresentar, ou de pessoas que vocês falam assim, não, eu tenho um amigo, eu tinha um primo, um professor de faculdade, sei lá, que tiver interesse em apresentar alguma coisa aqui, vocês podem recomendar a gente, tá? A gente tá recebendo palestrantes. exatamente. E também não precisa ser exatamente palestra. Eu, por exemplo, estou com uma ideia de criar alguns vídeos mais relacionados ao Python
Porque esse Conteúdo assim. é mais o meu estilo de apresentação. Eu quero fazer palestra, mas eu queria fazer uma palestra voltada para o mercado de trabalho e não palestra voltada para a parte técnica. Sim, sim. Queria trazer alguns outros organizadores também, porque eu acho que eles têm bastante competência. A Letícia aqui, por exemplo, ela é QA. Ela tá com interesse de fazer uma palestra sobre QA, eu acho bem interessante. É bom pra gente sair do escopo de não falar só sobre programação. Exatamente. Beleza, pessoal? Então a gente já vai finalizando por aqui. Se tiverem mais dúvidas, podem me chamar no privado, podem me adicionar. E aí a gente fica alertando pelo grupo, pelas redes sociais, quando tiver os próximos encontros. Hoje teríamos mais coisa? Sim, estava planejado que vocês colocassem mais a mão na massa. Só que o Luan, ele também foi de arrasta, né? O Luan está desaparecido aí, e o cara que cria os códigos para vocês testarem, ele sumiu, está aí evaporado. E Miguel foi com Deus. Então, hoje a internet de ninguém está a favor. E nem a minha saúde é ao meu favor também. Mas é isso, a gente tem que aprender a usar o que tem. Qualquer dúvida, podem chamar a gente lá no privado, pode adicionar o Marcos, me adiciona a Miguel também, a gente sempre está respondendo vocês. E vira e mexe, eu entro aqui no Discord para poder fazer, para trabalhar, para estudar e conversar com o pessoal, tá? Então, não sejam tímidos, podem me chamar. Exatamente. E André, obrigado pela participação por aqui, tá? Quando for possível, a gente vai mandar assim um conteúdo mais prático para vocês. Uhum. Obrigada, pessoal. Então, já vou desligando. Bye, bye. Boa noite. Obrigado, Marcos. Boa noite, pessoal.